E agora, uma história macabra que ocorreu aqui na zona rural de Itutinga. Há mais ou menos 150 anos atrás, aconteceu um assassinato neste local. A historiadora Beth Ferreira, a baronesa itutinguense que vem caminhando, ali, cinegrafista, em passos lentos, vem para contar a história que agora vai deixar você com os cabelos arrepiados. Marcelo Fernandes, o garoto prodígio, que lhe vem olhando para o céu meio assustado com essa história, que não vai dormir de noite, também vai participar agora. Beth Ferreira, nos conte o que aconteceu neste local há mais ou menos 150 anos, em 1870. A gente ri, né? A gente se diverte nessas gravações, mas é um caso realmente, né, que aconteceu. Eu peguei esse caso investigando alguns crimes relacionados a Itutinga, Santo Antônio da Fonte Nova. E era a Itutinga, assim, teve seus casos, né, de tocaia, né? Tocaia é aquelas pessoas que se escondem em algum lugar para pegar o seu, vamos dizer, a sua vítima de surpresa. Nesse caso, o caso de José da Costa, ele vinha passando por aqui com as suas duas cunhadas, né? E pelo processo criminal, ele vinha com elas, né? Creio que estava conversando, contando histórias, casos, enfim, passando por aqui quando dois rapazes, né? O João Pedro e o José. Não é o que tá ali não, né? Aquele rapaz chama João Pedro. É Pedro Henrique, não, mas põe a João também, não tem importância. Pedro. Mas não é ele, porque foi há 150 anos, senão ele seria praticamente um metamorfo, né? Peraí que eu perdi o nome do homem lá. Eu perdi o nome. É João Pedro e... Então, né, o Francisco de Paula estava vindo com as suas cunhadas, né, e foi surpreendido brutalmente por João Pedro e José da Costa, né, que investiram contra ele, contra a carroça com que ele estava, né, e deram várias facadas nele, neste lugar aqui, deram várias facadas nele e ele veio a óbito. Ele faleceu aqui. Creio que foi um momento de muito terror para aquelas meninas, né? Acompanhando o cunhado, né? Ver duas pessoas surpreenderem eles, né? Talvez queriam roubar. O processo não diz qual o motivo do assassinato. A gente sabe que eles né, preferiram várias facadas nele e Francisco de Paula veio a óbito no momento. E demorou 4 dias, né, para que ele fosse enterrado. Então ele ficou 4 dias, né, a gente que sabe que não pode passar de 24 horas, né, mas ele ficou 4 dias para poder ser enterrado. E a gente, assim, pensando nesse crime, né, a gente sempre ouve falar de algumas coisas que acontecem aqui nessa região, né, eu moro aqui, mas nunca, graças a Deus, aconteceu comigo, né, mas algumas pessoas contam relatos de alguma coisa que aparece, faz medo, né? Mas essa história desse assassinato, né, é uma história daqui, dessa região nossa, vamos dizer assim, né, em que Francisco de Paula foi brutalmente assassinado aqui, né, por 2 rapazes, João Pedro, né, e José da Costa. Não é o João Pedro aqui. Vamos lá em Sabará, tá, João Pedro? Pedro Henrique, vamos em Sabará. Né? Vamos desbravar o Brasil. E se Deus quiser, né? Sabará em Minas. É Minas. Mas assim, é uma história nossa aqui dessa região, né? Eu consultei esse lá nos arquivos, né, históricos da comarca Rio das Mortes, porque Itutinga pertencia à comarca Rio das Mortes, né? Então essa é uma história nossa aí. Muito bacana. E tem outros... Bacana não, né, gente? Não, bacana não. Mas tem outros vários casos de assassinatos, né, por emboscada aqui na nossa região, que depois a gente vai contando. Aos poucos a gente vai contando esses casos que aconteceu há bastante tempo, que muitas pessoas às vezes não conhecem, né, Beth? Né, Marcelo? Claro, emboscadas eram atos bastante praticados aí pelos bandidos que queriam, né, fazer esse tipo de crime, né?
e assaltos e seguidos de morte, o famoso, como nós já vimos lá com o nosso amigo Luiz Fernando, né? Os latrocínios, né? Roubo seguido de morte. Então era prática bastante utilizada aí pela quantidade de mata nativa, era fácil se esconder e acontecer esse tipo de coisa. Sim, porque quando aconteceu, né, os dois rapazes já entraram como fala, no sumário de culpa, né, que foi dado o auto de corpo de delito, né, que confirmava o motivo da morte, e né, foi feito um libelo acusatório e os réus foram presos, né, foram coisa assim rápida, né, o processo durou 10 meses e eles foram, né, presos e passaram por esse processo aí. E a gente não sabe o que deu depois, né? Mas essa é uma história que aconteceu aqui. Vai embora, ele é de inocência. Vai no clonado, Tora do Paulo Emílio. Pediu a porteira, sacudido, vai embora lá. A máquina é dura, vai. Fala, meus amigos, estamos aqui na antiga fazenda Ponte Nova. Estamos aqui com a nossa baronesa itutinguense, Beth Ferreira, Marcelo Fernandes, o Garrote Prodígio. Estamos aqui com a Micaela. Marcelo, o nome dos jovens: Pedro Henrique, o sobrinho do Marcelo, e o Thiago, amigo dele, a nossa querida Thaís, que está lá fazendo aí a filmagem, né? É porque nós não sabemos filmar, né? Então a Thaís está fazendo a filmagem ali. Mas estamos aqui na antiga fazenda Ponte Nova, né? Aqui era um antigo caminho, aonde passava pela balsa para chegar a São João del Rei, a antiga Nazaré, hoje Nazareno, né? E onde passava nossas riquezas, que os portugueses levaram o nosso ouro, né? Então ia passado por aqui para atravessar para o outro lado de lá. O outro lado de lá é do lado do rio, né? O pessoal tem que entender, a gente tem que falar a voz do povo. A Beth já tá rindo aqui, ó. Pelos antigos caminhos de Tutinga, hoje estamos aqui na antiga fazenda Ponte Nova. Marcelo Fernandes. É isso aí, pessoal, estamos aqui na antiga fazenda Ponte Nova, onde ficava localizado, né, como contamos aí mais cedo, não existe mais a sede da fazenda, mas sim o ambiente onde tudo se encontra, onde tudo se passou, muita história, bastante conteúdo aí. Muitas pessoas passaram por aqui, portugueses levando o nosso ouro. A Beth vai contar aqui pra gente um pouco dessa parte da fazenda, umas histórias bacanas aqui pra gente. Conta aí pra gente, Beth, um pouco da fazenda da Ponte Nova. Então, quando a gente conta essas histórias, a gente tá contando de 250 anos atrás, né? E a fazenda Ponte Nova, ela se iniciou com o Capitão Manuel, né? Que a gente tanto gosta de falar dele. E o Capitão Manuel, que, né, morava do lado de lá, do rio, e essa fazenda, né, deu esse acesso para essa abertura desse caminho, né, que liga até, indo a sentido, descendo o rio, liga até Santana das Lavras do Punil, que hoje é Lavras, né, ao Rosário, né, e esse caminho era muito usado, né, depois que, vamos dizer assim, que se desativou o caminho da fazenda Curralinho. Ainda se fazia o trajeto por lá, mas com a abertura desse caminho facilitou muito, tanto a escoação de produtos como a escoação de ouro, né? Fazenda Real Portuguesa, né? Que o Capitão Manuel, ele era aquele funcionário público do governo, né? Que dava essas concessões de terras de minerar aqui nessa região. E a história dessa fazenda, assim, ela é bem interessante, que são várias pessoas que moraram aqui. Depois que o Capitão Manuel foi embora, vieram, né, o outro Manuel Gonçalves Lopes, né, que o Manuel Gonçalves Lopes, ele foi preso, né, acho que foi o primeiro caso de alguém preso, né, que foi para São João del Rei, para a cadeia de São João del Rei, porque ele negou, né, informações no testamento da sua esposa. Beth Ferreira,
a gente bom frisar também, né, que a gente está conhecendo os antigos caminhos de Tutinga, né, percorrendo a nossa cidade, contando um pouco da história. E lembrando também que muitas dessas fazendas que a gente está contando história, vamos dar o exemplo da antiga fazenda Curralinho, que hoje é Jacarandá, Pombeiro, que intermeia aquela região ali. Muitas dessas fazendas tem mais de, se fossem hoje, estivessem em pé, né, tinha mais de 300 anos. Então a maioria dessas fazendas não tem a sua sede, o seu local, como a Beth acabou de falar também, às vezes muda de dono, né, já faz aquela reforma, né, Beth? Então a gente pode frisar o pessoal que a gente vem no local onde era a fazenda, né, Beth? Sim, porque a gente, né, como a gente está resgatando essas memórias, a gente não vai encontrar do jeito que era antes, né? Porque essas fazendas vão passando de herdeiros, vão passando de proprietários, e essas pessoas que vão adquirindo essas propriedades, elas vão, né, desmanchando, fazendo outras, né? Então vai perdendo essa memória física, vamos dizer assim. Então a gente está num lugar, né, que foi a fazenda Ponte Nova, depois veio a ser a Fazenda Santo Antônio da Ponte Nova, e essa fazenda, a sede dela já não existe mais. Quando você pega o inventário, os testamentos dessas famílias que moraram aqui nessa época, eram senzalas, 2, 3, 4 senzalas, e então tinha um movimento, né, de escravos muito grande nessa região, porque eram as fazendas escravocratas mesmo. E essas fazendas, né, com essa mudança de dono, essas coisas eram, né, desmanchadas, né? Até hoje, para você falar de uma senzala, quando houve a abolição da escravatura, era um marco muito vergonhoso, que até hoje é vergonhoso para a nossa nação, né? E Tutinga era, né, estava inserida nesse contexto da história de ter escravos, né? A gente não vai fugir dessa história, porque sim, existia. Mas então o que esses donos faziam? Vão desmanchar, vão tirar essa memória vergonhosa, né? Então desmanchava tudo, a própria fazenda antiga, né, que vai precisando de reformas, aí vem um jovem mais moderninho, não quero isso, quero outras coisas, e vai desmancha mesmo, né? Troca de nome para tirar essa característica do antigo dono. Então o que a gente está fazendo é contando a história do lugar, né? Para vocês saberem assim, aonde vocês estão. Nós estamos na antiga fazenda Ponte Nova, né? Como é antigo caminho, né, que antes de construir a BR-265, né, que está virando muita polêmica aí da BR-265, né, a gente está contando a história desse caminho, né, que carregado de histórias de assassinato, né, aqui mesmo pertinho de nós, tem a história de amor também, que a gente vai contar daqui a pouquinho, né, então são histórias que a gente grava as memórias, né, são histórias que passaram para o papel, são memórias que a gente consegue resgatar dessa forma. Então, lugar físico, igual era antes, a gente não acha, né? Podemos achar, sim, alguns lugares que preservam, mas, por enquanto, essas fazendas não existe mais, esse físico da sede da fazenda, da casa, não existe mais. O físico, às vezes, a gente não pode encontrar, mas as memórias, né, continuam e a gente vai em busca delas. Muitas vezes, se a gente achar o físico, a gente vai mostrar, né, Beth? Também. E lembrando, a gente vamos agradecer aqui também, né, o Tiago, né, por ceder o espaço aqui, né, ele que agora reside aqui na antiga, é o novo proprietário da antiga fazenda Ponte Nova, né? E lembrando você, meu amigo, minha amiga, você que está precisando mesmo, você que está nos acompanhando aí, você mesmo, aí do outro lado da tela, você que está precisando aí de adquirir seu carro, sua moto, né, vai lá no Tiago Veículos, ó. Bacaníssimo, recomendo para vocês. E o Tiago Veículos, no centro de Tutinga, próximo à Praça Santo Antônio, lá de Tutinga. Tiago Veículos, ó, financia, pega seu carro na troca. Então vai lá no Tiago Veículos, ó. Moto, carro, é de primeira qualidade. Troca, financia, vende. Então vai lá no Tiago Veículos, viu, né, Beth? Né, Marcelo? Com certeza, né? E agradecer muito ao Tiago, né, por ter sido tão gentil com a gente. Eu gosto de falar dessa gentileza, que eu não gosto, né, de ouvir falar de palavras de gentileza, né? Foi muito gentil de nos atender, de ceder o espaço, né, e falar, ficam à vontade, né? Obrigada, viu, Tiago? Obrigada mesmo. É isso aí, Tiago Veículos aí, agradecemos demais aí por ceder o espaço pra gente. Lembrando que lá no Tiago Veículos você faz o seu negócio, excelentes preços, ele pega seu veículo, como o Jonathan falou aí. E muito obrigado aí, Thiago, por ter cedido o espaço pra gente. Né, uma história nesse ambiente maravilhoso aqui, né, na antiga fazenda Ponte Nova, né? Ao som ao fundo de uma Angola falando que tá fraca, né? Porque ela tá fraca. Porque o macho e a fêmea tá fraca, né? Então,
A Beth dando aquele sorriso maravilhoso que só a Beth sabe dar, né? Então vamos lá, né, contar a história de um romance que ocorreu aqui na antiga fazenda Ponte Nova, aproximadamente há quanto tempo, Beth? Pela data do ocorrido, mais ou menos há 258 anos atrás. De uma menina, né, por volta dos seus 12, 13 anos, ela se apaixona perdidamente, né, por um jovem chamado Joaquim José dos Santos, né? Vamos frisar o Joaquim José dos Santos. Ela gosta de frisar porque é sobrenome dela, né? Joaquim José dos Santos. Família. A família, temos aqui 3 santos aqui, ó. A Beth, a Micaela e a Thaís. A família Santos. E nessa história, esse romance dela com Joaquim não foi muito bem visto pela família, principalmente pelo pai, né, que ficou muito revoltoso com a situação. Isso leva a entender que Joaquim ou era um escravo, né, ou era de família, né, de classe muito pobre, por ele não querer esse romance, né? Mas são hipóteses que a gente levanta. E a história é legal assim porque naquela época existia uma lei que falava que se o filho desobedecesse uma ordem do pai, se a filha não aceitasse as regras, né, da família, do pai e da mãe ali, ele tinha o direito de desnaturalizá-la, né, de deserdá-la. E creio eu que com tantas ameaças, eu vou te deserdar, né, que a gente escuta até hoje, que eu também já escutei, né, vou te deserdar, né. E a família, os irmãos, né? Ela é parente do Gabriel Lopes, né? Que foi o primeiro juiz de paz, né? Da cidade, de nossa cidade, na época, Santo Antônio da Ponte Nova. E a gente entende que ela lutou muito por esse amor, né? Lutou contra o contra da família, né? E ela casou com ele, né? Perdeu o direito de herança, perdeu porque o pai entrou mesmo na justiça e tirou o direito de herança dela. E ela se casou em Carrancas, né? Ela casou e creio que foi muito feliz. Tanto que depois o pai dela aceitou essa união porque a mãe dela faleceu e o pai dela, né, casou de novo. E justo quem que o pai chama para ser testemunha do casamento? O genro que ele tanto não queria, né? Acabou chamando para ser testemunha do casamento dele. Então essa é uma história nossa, né? Uma história que tu tinha, um romance, né? Que eu fico assim imaginando, né, Marcelo? Já pensou, né? Uma menina naquela época lutar por um amor, né? E vencer, né? Perdeu tudo, mas venceu. E depois, né? Creio que o pai deve ter botado a mão na consciência, porque o amor vence, né? O amor tem que vencer, né? E então essa é a história da Ana Joaquina. Essa história já me lembra, o Marcelo conhece muito bem, já me lembra Homem Até Debaixo d'Água, né, Marcelo? Uma história, uma música do Tião Carreiro, que conta parecidamente com essa história que a Beth nos conta aqui, né, Marcelo? O Marcelo vai explicar um pouquinho para nós essa história aí e o que o Marcelo tem a dizer. Homem Até Debaixo d'Água, um clássico aí do Tião Carreiro, é de composição Tião Carreiro e Paraíso, a composição do Tião Carreiro mesmo, né? Creio que sim. Não. Depois a gente busca o compositor aí, depois a gente vai reparar essa parte, né? É uma história bem interessante do Caboclinho, né? Que se apaixonou pela filha do fazendeiro. Contudo, o fazendeiro de antemão foi totalmente contra, né, Jonathan? A história que nós estamos, similar à história que estamos contando, talvez até os compositores tenham pegado essas informações aqui do histórico, né? Pode, né? Vamos supor que eles fizeram um enredo adaptado, né? À história. E aconteceu com o Caboclinho, né? Que apaixonou pela filha do fazendeiro. O fazendeiro foi completamente contra aí a união dos dois, né? E o Caboclinho foi por achar que ele não tinha onde cair morto, né? Não tinha como manter a filha do fazendeiro. Então os dois fugiram para bem longe ali de onde era a situação. E o nosso amigo Caboclinho da história começou a garimpar, né? Um grande garimpeiro, garimpou bastante. E nisso, os dois, durante 2 anos, né? E os dois sempre dormiam junto. Detalhe, o Caboclinho não tocou em um fio de cabelo da moça, respeitando sempre a mocidade e também a pureza da moça.
E ao retornar, o caboclinho após 2 anos já tinha juntado um bom cobre, né? Mais ou menos assim, equivalente a muito dinheiro na época, né, Jonathan? Mais ou menos que uns 300 milhões, assim, bastante dinheiro, né? Digamos assim, né? Então ele foi, mostrou ao pai da moça que ele teria condições sim de dar uma vida digna, uma vida boa para ela. E relatou o fato de que a mocidade da moça ainda estava preservada, né? Grande música, o homem até debaixo d'água. E até o próprio sogro, né, entre aspas, né, pediu perdão ao caboclinho, né? Aceitou essa união. E lembrando que até tem uma parte que a moça foi protegida, já viu, você nunca viu uma rolinha ser protegida por um gavião, né? Então, pegando o meio assim, que a moça foi protegida pelo rapaz, e como o Marcelo frisou, a mocidade dela estava preservada durante os 2 anos, né? Então, é um homem até debaixo d'água, né? Esse rapaz até um homem até debaixo d'água e preserva a história que a gente está contando aí. Por isso que na hora que você me contou, eu já lembrei. O Marcelo conhece bem, não sei se a Beth já conhecia essa música do Tião Carreiro, depois eu te passo para vocês escutarem, depois eu posso até deixar um link na descrição, essa música aí esse o fundo musical, né? O fundo musical, né? Itutinga e suas histórias de amor, né? Itutinga e suas histórias de amor. E tem várias, viu? Muitas. O itutinguense é muito romântico, né, Beth? Itutinguense com certeza, muito romântico, muito romântico. Diria que é até uma pessoa romântica até. Quem? Hã? Xinguense, né? É verdade. Não sei, não me deixa. Mágoa, foi homem até debaixo d'água, vai ser o genro do meu coração.